Tu não acha que já era a hora de tu ter chegado lá? Com essa idade que tu tá? Tu não acha que tu tá atrasada? Lá onde, senhora? Seja lá o que for esse lá, né, minha amiga? Se você, assim como eu, já escutou essas bobagens da vida, de pessoas que nem fazem ideia do que estão falando, talvez você já tenha refletido sobre isso. E a gente se sentir atrasada, perdida, simplesmente sem rumo, pode vir não de uma sensação nossa, de fato, mas do que a gente escutou e de alguém que decidiu em algum momento que havia um momento certo ou um momento máximo para que você tenha alcançado, seja lá o que for, e tenha chegado lá. Onde é lá? Em tempos de rede social, eu vou falar, hein? Instagram, gente, tem mexido tanto com a nossa cabeça, tem mexido tanto com a nossa autoimagem, tem mexido tanto com a forma como a gente enxerga a vida, que eu acho que se a gente tivesse uma noção real, uma compreensão real mesmo, do quanto isso impacta negativamente a nossa vida, talvez a gente consumiria muito menos ou nem estivesse lá. Porque eu tenho visto alguns documentários, eu tenho lido, tenho visto alguns trabalhos falando do impacto negativo que a gente tem na nossa vida, e na nossa forma de enxergar as circunstâncias do cotidiano normal da vida, por causa dessas deturpações que a gente acaba tendo. Quando a gente abre, por exemplo, o feed do Instagram e vê todo mundo com uma vida perfeita, viajando para praias maravilhosas, trocando de carro todo ano, pessoas magras, cinturas finérrimas no Photoshop, né? Ninguém tem uma ruga, ninguém tem um cabelo branco, ninguém tem um boleto para pagar. Tá todo mundo viajando, tá todo mundo com relacionamento perfeito, tá todo mundo maravilhoso com filtro, né? Todo mundo com a boca igual, com o nariz igual, com a cara igual, com a sobrancelha igual, com os cílios de plástico igual, tá todo mundo igual. E aí, de repente, você para pensar se você não tá imersa em um mundo onde você está comparando realmente a sua vida, a sua realidade, o seu cotidiano com uma realidade de rede social que a gente sabe que não é a realidade real. Quando você abre um feed de Instagram e você vê a vida perfeita das pessoas, na verdade, a gente está vendo o que as pessoas querem mostrar, né? A maioria das pessoas não mostram vulnerabilidade, elas mostram os louros. Por trás, ninguém sabe, né? Tanto que a gente vê histórias de casais super mega apaixonados e perfeitos se declarando num dia e no outro eles anunciam uma ótima separação amigável. Mas até onde você não tava apaixonado? Agora, entende? Há uma distorção muito grande entre o que a gente vê e o que a gente compreende como realidade de fato. Porque quando você vê essa vida perfeita, esse feed perfeito, muitas pessoas tentam passar pela rede social, a gente começa a sentir uma coisa muito ruim. Porque você olha para o seu cotidiano, para sua vida normal, para sua vida acontecendo, para a vida de um adulto que paga a conta, que trabalha, que acorda cedo, que cuida de filho, que tem cachorro para cuidar, que tem cocô de fio para limpar, que tem louça na pia para lavar, que tem roupa para estender. E você de repente olha para o seu cotidiano e olha para a vida dessas pessoas, as vidas perfeitas, e você fala: Nossa, mas tá muito ruim isso aqui. Nossa, mas. Não, mas nossa, era pra eu ter feito muita coisa já. Nossa, mas era. Não, mas eu não queria essa casa aqui não. Nossa, mas esse meu carro aqui, que não troca há 4 anos. Nossa, tá muito velho esse aqui, porque olha. a gente se sente frustrado, a gente se sente menor. Aí você nunca tem a casa boa o suficiente, você nunca tem um carro bom o suficiente, você nunca tem um relacionamento bom o suficiente, você nunca tem beleza boa o suficiente, porque tem sempre alguém acima, tem sempre alguém muito melhor, tem sempre alguém ostentando uma coisa melhor. Se você troca de carro esse ano, dali a pouco o coleguinha já trocou de novo. E vira um negócio que a gente não se dá conta. E aí essa sensação de eu tô atrasada na vida, ou eu tô perdida, ou eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, ou eu tô sem rumo, porque eu não tô conseguindo alcançar os resultados que tá todo mundo conseguindo. Todo mundo quem? Todo mundo quem? A gente sabe que tem um monte de gente que ostenta sem ter, que mente, sabe?
que dissimula, que cria cenário. O que mais tem é mentira na internet, infelizmente. Sabe, a gente tá tão envolto no feed perfeito que a gente começa a olhar pra nossa vida, olhar pra nós como pessoas e se sentir uma bosta. Aí você se sente atrasada, você se sente parada, porque a fulana em 30 dias faturou 7 milhões de reais e 922 dígitos com lançamento digital. E você fala, bicho, eu não tenho hoje, sei lá, R$ 1.500 pra pagar um boleto. Nossa, mas realmente minha vida não tá boa, não. Vamos parar e vamos tentar analisar racionalmente isso aqui nós duas. Será que nós estamos atrasadas mesmo? Ou será que a nossa fonte de comparação, o nosso parâmetro de comparação não está extremamente distorcido? Parou para pensar nisso já? Eu tenho pensado. O problema não é o tempo. O problema não é se você tá com 20, 30, 40 anos e E nossa, meu Deus, eu já deveria ter feito isso, eu deveria ter feito aquilo, eu deveria ter isso, eu deveria... Não, o problema não é o tempo. Mas como não é o tempo, Samara? Como? se eu tô com 40, 50, 60 anos, eu não fiz metade do que eu queria fazer, e agora eu já tô mais velha, como não é o tempo? Que papo de coach retardado é esse? Não, não é sobre isso que eu tô falando. De fato, não é o tempo cronológico ou de idade que tu tem que influencia ou que impacta nessa sensação de inadequação, de insuficiência. O problema é o relógio de quem que tu tá olhando. Porque se eu for comparar o meu relógio com o teu, com o da vizinha, com o da minha tia, com o da minha mãe, cada um tá vivendo o seu processo no seu tempo. Agora, se eu for viver, ou se tu for querer viver o teu processo no tempo de outra pessoa, no relógio de outra pessoa, não vai dar certo. Porque talvez outra pessoa decidiu, ou algum momento foi decidido e foi discutido e houve-se uma verdade social de que aos 18 tu tem que escolher uma profissão. Não escolheu? Tá fazendo 18 anos, 17, 18 anos, não sabe o que quer fazer da vida, a vida toda? Como assim? Não, aos 18 tu tem que escolher uma profissão que vai seguir pro resto da sua vida. Tu tem que ter a maturidade suficiente para isso aos 18. Minha filha, aos 18, eu não sabia nem que sabonete rosa não era de morango. Não, mas aí você tem que escolher uma profissão rentável. Rentável. Rentável, que te traga patrimônio, que te faça ganhar muito dinheiro, que te faça ser muito bem-sucedido e sem possibilidade de errar. Tá. Ah, e aos 25 tu tem que estar formada, tá? Não comece tarde e não termine tarde. Aos 25 tem que estar formada, entrando numa pós-graduação. E aos 30 tu casa. Ah, é? Não, não tem como. Casa e já começa a pensar em ter filho. Até porque tu é mulher, o seu relógio biológico, né, minha filha? Tá passando. Então, assim, tem que já começar. Não encontrou ninguém? Se vira. Porque você tem que estar, ó, o calendário. Ó, o calendário. Aos 40, o negócio já fica assim um pouco mais sólido. Tem que estar com a vida resolvida. Já tem que ter formado, casado, sendo bem-sucedida, vida resolvida, patrimônio pronto. Afinal, você já deve ter ouvido isso, né? Eu já escutei, inclusive, da minha família. Se você não construiu nada até os 40, depois dos 40, filha, acabou. Cara, que loucura. Que loucura. É por isso que a gente tá tão infeliz. É por isso que a gente se olha no espelho e olha pra nossa vida, que pode ter um cotidiano extremamente saudável e normal e achar que é uma bosta. A gente tá olhando pra onde? Que tipo de realidade a gente tá se baseando? Que tipo de corrida é essa? A gente tá correndo uma maratona, cada um competindo com cada um? Sendo que cada um tem o seu sapato? Cada um tem seu tempo? Cada um tem as suas circunstâncias, como eu falei naquele outro vídeo? Que loucura é essa? E o mais importante dessa reflexão que a gente tá fazendo juntas aqui é:
Em que momento a gente acreditou na baboseira de que existe de fato um calendário geral que é o mesmo e que todo mundo deveria segui-lo como cartilha? Em que momento a gente introjetou essa crença universal de que, bem, olha, eu não sei, eu fico me perguntando isso às vezes, sabe? Isso veio da nossa família, isso veio da cultura do país que a gente vive, sei lá, de que discussão cultural veio isso aí? Da onde que tá? Ah, não, a questão de ter filho até beleza, eu até entendo que tem uma biologia ali e que aí realmente tem um período ali em que você. Só que ainda assim isso é muito peculiar, né? A gente vê uma faixa etária reprodutiva aí que varia ainda um tanto, né? Não tô falando aqui que vai ser possível uma mulher engravidar aos 60 anos, mas assim, ainda assim, não é um calendário igual pra todo mundo, né? Não é. Não é. E é por isso que eu tô aqui pra te falar mais uma vez nesse vídeo. Você não tá atrasada. Eu não tô atrasada. Ninguém tá. Tá cada um vivendo o seu processo. Tem gente que descobriu o que queria fazer da vida pra sempre aos 18? Sim. Ó, que ótimo, que bom pra essa pessoa. Tem gente que vai descobrir aos 30, aos 60. Tem gente que nunca vai descobrir. E aí? Tem gente que nasce e já sabe que quer casar e ter filhos, whatever, a vida toda. E vai direcionar a sua vida para isso, e talvez vai conseguir, talvez não. Tem gente que sabe, cresce achando que vai seguir um caminho, sei lá, de se tornar uma figura religiosa, um padre, sei lá, um celibatário. Tem gente que não. Tem mulher que vai querer engravidar aos 18, aos 25, aos 30, aos 40, aos 50. Tem mulher que não. Então a gente tá atrasada, perdida, sem rumo, com base no quê? Porque é esse o questionamento que eu tô trazendo aqui pra nós hoje pra gente conversar, sabe? É isso que eu tenho pensado, assim, e tem me trazido, assim, um pouco de indigestão quando eu penso, ou quando eu escuto alguns comentários nesse sentido, sabe? Eu sei que eu não sou a única. Eu acredito que vocês também tenham passado por isso, sabe? Me contem nos comentários quais foram sabe, as conversas fiadas, assim, que você já ouviu nesse sentido, da sua própria família, ou até de você mesmo. Porque eu já ouvi tantos, sabe? Tipo, olha, se até os 40 você não tiver conseguido comprar a sua casa própria, tu não compra mais. Mas por quê? Nos 41 não vende mais casa pros outros? Tem que apresentar o RG? Ô, gente, não, não. A sensação que eu tenho é como se a gente tivesse um cronômetro invisível, sabe, na nossa cabeça, que tá massacrando e, sabe, judiando da gente o tempo todo, te fazendo correr um negócio, correr, 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 correr. E tu nem sabe pra onde. E aí eu penso, será que essa questão de se sentir atrasada, se a gente for olhar mais a fundo, na verdade, não é um sentimento de se sentir insuficiente ou menor do que quando a gente olha para o calendário das outras pessoas que estão cumprindo esse calendário de alguma forma, ou chegando em alguns lugares de alguma forma que a gente não chegou, ou que nem decidiu chegar? Tu já parou pra pensar nisso? Que talvez não é uma sensação simplesmente de estar atrasada, mas de ser pior, menor, mais fraca, menos persistente. Porque, nossa, outra coleguinha lá, com 35 anos, ela casou, teve filho, comprou uma casa, 2 carros, 5 cachorros, 3 periquitos, e eu ainda tô na faculdade. Mas tu não é a coleguinha. Eu não sou a coleguinha. A gente não sabe qual é o sapato que a coleguinha tá calçando. A gente malemar sabe dos nossos. A gente não pode viver no calendário dos outros, sabe? A gente precisa criar o nosso próprio calendário. Entende? O nosso cronômetro não tem a ver com o cronômetro do outro. Tem a ver com o cronômetro da minha vida, da minha biografia, do que eu vou ser capaz, do que eu vou dar conta de fazer no tempo que eu tenho disponível aqui.
A gente não pode viver no calendário alheio, entende? A gente tem que criar o nosso próprio calendário e entender, bem, dentro disso aqui, dessa circunstância aqui, o que será que eu posso fazer de melhor com isso? Porque o nosso erro é achar que a gente tem que seguir o calendário do outro, que se a gente não seguir, a gente é inadequado, que tá tudo errado. Sou uma farsa. Tá tudo errado. Talvez o negócio seja a gente prestar atenção, assim, entende? Nesse sentido, da gente criar o nosso próprio calendário e buscar o que a gente gostaria de fazer, os objetivos que a gente gostaria de alcançar, tendo menos influência externa. Porque hoje em dia a gente consome o que a rede social quer. A gente compra o telefone que a gente viu a blogueira maravilhinda tem. A gente entra numa vibe de querer vestir o que a fulana tá ganhando de recebido. E quando a gente vê, a gente tá querendo um bocado de coisa que não é a gente que quer. É a rede social que quer pela gente, que tá influenciando a gente. E eu falo influenciando de uma forma bem pejorativa aqui, bem negativa, porque você acaba olhando para o seu relacionamento e não dando o valor necessário, você acaba olhando para a sua realidade trivial e saudável e não dando o valor necessário, você começa a achar que tudo na sua vida é uma desgraça e não é. É a tua lente que está sendo refletida por uma rede social que te leva a acreditar nisso. A gente precisa estar consciente disso. A gente precisa entender. A gente está se sentindo atrasado e insuficiente por uma questão pessoal, de que, olha, eu programei uma coisa e eu não consegui cumprir por algum motivo, ou a gente tá se sentindo insuficiente, atrasada, sei lá, perdida, sem rumo, pela interpretação que a gente tá tendo do que a gente tá vendo do outro. Porque é só aí que a gente vai conseguir, pelo menos, tentar se encontrar e entender em que pé que de fato a gente esteja, sabe? Porque, veja, não é uma corrida. Você não precisa estar pronto aos 20, 30, 40, 50. Você não precisa estar pronto. Ninguém está pronto. Ah, a mulher até os 35 seria ideal que ela já estivesse tendo filho. Ah, mas ninguém está pronto. A mulher pode engravidar aos 18, ela pode engravidar aos 50. Ninguém está pronto. Pra nada. Ah, porque a pessoa resolveu se casar mais tarde, então as chances dela estar mais madura e o casamento ser melhor são maiores. Ninguém está pronto. Até viver, experienciar uma situação, ninguém está pronto. Ninguém nasce pronto. Não tem receita de bolo, não tem cartilha. Ah, mas você viu, Samara, aquela menina lá, que olha, com 26 anos, ela já tinha feito isso. Tarará. Você não é aquela menina. Eu não sou. A gente não sabe que preço ela paga. Que talvez se a gente soubesse, a gente não pagaria. A gente não gostaria. A vida não é uma corrida, onde estamos todos apostando um contra os outros. A gente tá apostando com a gente mesmo. Com a possibilidade da gente ser melhor amanhã do que a gente foi ontem. Do que a gente é hoje. Do que a gente pode fazer para ser mais útil. Para nós, para os demais. Sabe? Do que a gente pode fazer de autocuidado pra gente, de buscar os objetivos próprios que a gente tenha, as vontades reais que a gente tenha, não as vontades que foram vendidas ou influenciadas a nós, entende? Esse negócio de rede social é muito sério. É muito sério. Quanto mais você começa a ler e a estudar sobre isso, você entende o poder de influência do marketing de conteúdo na vida de alguém. E eu tô me incluindo nisso, tá? Porque assim, eu sou muito influenciável. Mas muito. Eu compro o rímel das brangueiras, eu sou a pessoa que compra o relógio, sabe? Então, assim, eu tô falando pra você e tô falando pra mim também. Nós estamos refletindo junto aqui. E eu também já me senti atrasada, inadequada. Em muitos momentos eu ainda me sinto. Quando eu abro o feed do Instagram e vejo a pessoa da vida perfeita, eu falo, nossa, mas só queria ter uma vida um pouco melhor. Será? Será que sua vida é ruim mesmo? Será, meu Deus, que a vida dela é tão bonita e perfeita assim mesmo? Né? A gente precisa tentar balizar a nossa vida com o nosso próprio calendário.
a gente precisa tentar balizar a nossa vida, as nossas decisões e o nosso ímpeto de melhorar baseado no nosso calendário, no nosso relógio, não no dos outros, porque, de novo, não é uma corrida. Não é uma corrida. Porque quando tudo isso acabar, a gente não vai ser quem chegou primeiro, quem chegou lá, quem. Não, não é. Quando isso tudo aqui acabar, eu vivi a vida que eu gostaria de ter vivido? Eu me dispus a fazer aquilo que eu gostaria de ter feito? Eu me arrisquei? Eu busquei o que eu acreditava? Será que, entre tantos tropeços, eu consegui ser fiel aos meus valores, aos meus princípios? Eu consegui me tornar uma pessoa melhor? Acredito que seja mais sobre isso do que sobre qualquer coisa, tá? Talvez eu esteja, sei lá, viajando na maionese e essa reflexão não faça sentido pra você. Mas se fizer, para pensar um pouco em como a gente poderia seguir o nosso próprio calendário, colocar o nosso próprio relógio, não se guiar pelo horário dos outros, mas pelo nosso. Se pra você essa conversa fez algum sentido, eu já fico muito feliz, porque o objetivo desse vídeo é a gente despertar uma reflexão junta, sabe? Sair desse lugar muito automático e realmente desenvolver um pensamento crítico sobre as sensações que a gente tem, que muitas vezes a gente nem sabe, que tá vindo de uma rede social, essa sensação ruim, amarga, de inadequação, de baixa autoestima, de menos-valia, sabe? De se sentir pequeno, menor, sua vida tá sempre pior que a de alguém, tem sempre alguém ganhando mais que você, tem sempre alguém mais feliz que você, tem sempre alguém mais linda que você, sabe? Seria sobre isso. No próximo vídeo, a gente vai aprofundar um pouco mais nisso, porque eu acho que é um assunto importante, que eu venho estudando e que, por algum motivo, eu gostaria de compartilhar, porque talvez também ajude alguém de alguma forma, tá? Se você quiser receber a notificação do próximo vídeo, não deixa de se inscrever no canal e me conta aqui se a partir de agora você vai escolher olhar no seu relógio, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.